Então hoje disseram que sou eu, né? Tá bom. Eu quero... Oi? Isso, viu? Como é que é? Oh, e quente, verão. Hoje é aquele dia. Não é tenebroso inverno, não. É quente, verão. Hoje é aquele dia, Anderson, que você vai falar assim, por que está todo mundo calado? Você começa a deixar a gente... Não, eu mudei de fase. Eu tô igual a Lu, eu mudei de fase. Tá? Isso não quer dizer que ela não volte. Respeitando os irmãos, quero lhe dizer, seja bem-vindo. Ah, Faz tanto tempo que agora os irmãos devem ser permitidos que você viesse dar essa palestra hoje, nos ensinar algo mais. Então agradecemos a ele e a você e seja bem-vindo à reunião. eu vou agradecer de coração. Então, pessoal, nós estamos de volta aqui depois de um bom tempo, as atividades aí que estávamos fazendo, e eu trouxe para nós uma coisa diferente, né? Uma coisa um pouco diferente que é propor para nós. Vou contar uma história aqui para nós, tá? E eu gostaria que vocês participassem comigo, perguntando, trazendo as questões. Porque uma coisa que originou essa curiosidade para mim era: quem foi Jesus? Tá bom. Eu tenho ali meu, como é que é? Amoroso, cadê? Como é que você falou ali? Amoroso chamamento. Meu amoroso chamamento está sentado atrás do lado ali. Meu ajustador divino, né? Como diz o livro. Meu ajustador divino, né? Então, é uma questão que me veio à cabeça, porque a vida inteira eu ouço falar coisas em determinados momentos, mas não na linha do tempo todo. Então eu vou tentar trazer para nós, né, aquilo que eu consegui. Eu juro para vocês que eu tentei sintetizar, não parei nem na metade, né? Eu parei. Nós vamos falar aqui da infância de Jesus, da primeira e da segunda. Eu parei nos 12 anos e eu acho que eu não vou conseguir terminar. Quero sintetizar 150 páginas em 1 hora. Não, aí isso para frente a gente vê, né? Vamos ver como é que vai ser a repercussão disso nas mentes. Alguns de nós gostam mais do que outros, né? Isso é fato. Aí eu trouxe para nós aqui uma coisinha do Google que eu achei, né? Porque toda a base da história da humanidade está aqui, né? Na região do Egito, não é? Então a história que nós vamos trazer é essa aqui, a humanidade de Jesus. Tá? Ela foi baseada nesse livrinho aqui, ó, de letra grande e de páginas grossas. Tá? Ele tem 2.000 páginas. Ele trata algumas coisas interessantes para nós, e para aqueles que gostam de ler, eu estou de costas, mas abacaxi não gostam. Tá? Aqueles que gostam de ler, ele trata desde a construção do universo e dos multiversos, os conceitos de Deus, de deidade, de trindade. Nós vamos passar longe disso. E aqui dentro tem um pacotinho falando da vida de Jesus. Então eu ganhei esse livro de aniversário há uns 2 anos, que Leandro me deu. E depois eu até falei com o Júlio não sossegou, comprou um para ele também. O aniversário é 3 de maio, Tá bom. E me trouxe muita resposta, porque eu vejo Jesus de uma forma depois do trabalho dele, mas eu não sei o que formou essa pessoa, né? Aqueles que trabalham conosco em reunião mediúnica, ou que faz algum tratamento, ou que tem algum contato com a espiritualidade, eles dizem para nós muitas vezes: o encarnado acha que o espírito é adivinho, acha que olha, te passa no scanner e sabe tudo seu. Então não existe essa mesmo que exista essa história pregressa, como a Grazi trouxe para nós ao longo das encarnações, parte disso é apagado, para que exista uma continuidade e um aprimoramento, né? Tá certo?
Então esse livro, só para falar um pouquinho, ó, ele é a tradução do livro original, tá? Que é uma obra da Fundação Urântia, publicada em inglês em 1955. Os textos instruem sobre a Gênese, história e destino da humanidade e sobre o nosso relacionamento com Deus. Eu não cheguei lá ainda não. Eu parei no Jesus, mas aonde eu estou lendo, eu parei no Jesus, a hora que ele tira o avental, porque João Batista está subindo o Rio Jordão e fala assim, é chegada a minha hora. É isso? Exatamente. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem adquirir o livro, que gostem do papel, ok. Se não quiserem, no site, vocês podem fazer o download do livro. Tem PDF, tem aplicativo, das duas plataformas básicas, é só baixar. É tudo inteiramente de grátis. Tá? Bom, mais uma coisa que eu me esqueci. No preâmbulo dos capítulos de Jesus, tem uma fala do apóstolo André. Ele fala que pela concessão dos intermediários, daqueles que são superiores na hierarquia, ele teve a permissão de falar sobre esse trecho. Tá? E ele fala para nós ainda que Jesus se recusou ao extremo de escrever sobre o que ele fazia. E os apóstolos o repetiram em sua grande maioria. E isso atrasou muito o desenvolvimento da terra por causa da falta do evangelho. Ele não falou assim não, mas é mais ou menos, você me corrige, tá? Tá certinho até agora. Tá certinho. Aí tá acontecendo. Jesus não escreveu. Isso. E os apóstolos também se recusaram. Ah, entendi. Então, essa postura deles atrasou muito. Tá. Ele fala, atrasou e muito. Faz sentido, né? Tanto que agora eles estão achando uns por aí, uns perdidos aqui, né? Então, a ideia que eu tenho para mim, e eu achei em vários lugares, essas etapas da vida de Jesus. A preparação, certo? Depois ele desaparece, simplesmente, né? E depois ele volta a partir do batismo, com João Batista, e começa o seu ministério. É isso? Sim. Tá certo? Alguém entende de outra forma? Se eu quebrar mais um pouquinho, eu colocaria, para a minha compreensão, a anunciação de Gabriel, que é a profecia, né? Que os judeus esperavam por ela, o nascimento, que ainda comemoramos até hoje, né? A fuga para o Egito, por causa da ordem de Herodes em relação ao primogênito, tá certo? Depois uma passagem dele aos 12 anos em Jerusalém, que foi uma passagem que muito falada. E daqui para baixo, o batismo e o início do seu ministério até aonde vai, né? Tá bem? A minha tentativa era falar sobre esses três aqui, ó. Do Egito para cá, nem a fuga, né? Mas eu não consegui não. Aí eu falei para mim assim, então eu vou falar desses dois. Mas eu também não ia caber não. O Júlio me perguntou segunda-feira, ele falou, você está doido? Você está doido? Só essa parte aqui tem 29 páginas. Então é um negócio enrolado. Então eu vou ficar aqui, nós vamos parar onde... Quantas páginas no meio? Não, mas é porque o livro, ó, o papel é grosso e a letra é grande. Tem mais a textura. É seda, é seda. Então, me desculpe, eu estou fazendo o meu melhor, tá bom? Vocês aceitam? Tem muito texto, mas não se preocupem que é para nós trocarmos a ideia sobre essa formação. Tá bom? Respira fundo. Prepara. Vai. Vamos lá. Do já, né? Contexto. Muitos de nós têm a concepção de que a época que Jesus veio para cá, ele veio para fazer um trabalho por causa da condição da humanidade. E que essa condição não era propícia. Eu, pelo menos da minha formação inicial, eu sempre ouvi falar sobre isso. E na verdade o que ele traz para nós é o contrário.
Olha que legal. Jesus não veio a esse mundo durante a idade da decadência espiritual. Na época de seu nascimento, aqui o livro é de Urântia, que é o nome que eles dão à Terra. Tá? Estava experienciando um renascimento do pensamento e da vivência religiosos, como não havia conhecido em toda a sua história anterior, nem conheceria em qualquer era desde então. A cultura e a língua gregas se haviam espalhado pelo Ocidente e pelo Oriente Próximos, e os judeus, sendo uma raça levantina, né? O que é uma raça levantina? É uma raça composta dos povos do Oriente Médio, de todos eles. Tá? Dos babilônios, dos sírios, dos árabes. Era uma mistura de povos, né? Que de forma análoga, eles falam que os judeus eles eram um povo de língua mítica, que é a mesma questão, que tem a linguagem misturada desses povos, com vários e vários dialetos, uma verdadeira confusão. Miscelânea. Muito bem. De natureza meio ocidental, meio oriental, estavam eminentemente qualificados para utilizar esse quadro cultural e linguístico na disseminação de uma nova religião. Então, eu tinha todos os recursos concentrados no mesmo lugar e um povo que era difuso no meio disso tudo. Então, assim, era um lugar perfeito para a semente cair. Né? Tá? Então aqui se explica melhor. Nada como a civilização da época de Jesus foi visto no Ocidente, antes ou depois da época. A civilização europeia foi unificada e coordenada sob uma extraordinária influência tríplice. Sistema político social dos romanos. Quem comandava tudo? Roma. Tudo era Roma. Não é? A língua e a cultura gregas. Em uma certa medida também a filosofia. Isso também estava presente. Olha que cenário diferente daquilo que eu enxergava. Né? E a influência de veloz expansão da religião e dos ensinamentos morais dos judeus. Porque eles é que traziam consigo as leis de um só Deus. Não é? Juan, Pois não. pergunta. Pois não. Se eu souber, eu respondo. Quando você, no anterior ali, quando você fala da reunião de povos, Sim. eu pergunto, seria, porque esse povo que você citou, para mim, na minha, que eu penso, é os cabelinos. Então eles desceram no Egito, na Babilônia, e foram reunidos para formar os judeus, por isso que eles acreditavam num único Deus. Não sei se está dentro. Se nós voltarmos lá no Velho Testamento, Não, isso pode ser. Eu Ok. Isso assim, não é nem o nosso contexto aqui. Mas se eu voltar lá no Velho Testamento, né, em todos os acontecimentos dos judeus, em todas as guerras e as dificuldades que eles passaram, eles tinham uma aliança espiritual. Não é verdade? Eles tinham uma coordenação espiritual. Quando o êxodo foi feito, e onde então a Páscoa nasceu, né, que é o feriado da passagem, da saída do Egito, que Moisés os trouxe, Deus deu a guiança para ele, e eles já então, lá de trás, acreditavam, consolidaram isso, durante um certo tempo. Porque os catelinos vieram, porque eles quiseram ser escravos, e foram ser escravos lá no Egito. Sim. Eles não quiseram ser escravos lá, enquanto se rebelaram, e vieram para cá para ser escravos no Egito. Por isso é que Deus manda Moisés para libertar os escravos, libertar o povo judeu. Aí depois você entra nesse aí, quando os romanos começam a influenciar eles. A questão do capelino, nós estamos num planeta que ele está mudando de etapa. A espiritualidade diz para nós assim, ele passa para a etapa de regeneração, não é? Os espíritos que não têm mais essa mesma afinidade, não vou chamar de condição, que é muito atrevimento, que não tem essa afinidade, não mais aqui encarnarão. Foi o que aconteceu com o Capela. Sim. Foi o que aconteceu com o Capela. E aí eles foram num orbe mais denso para ajustar a conta e poder voltar. O motivo, não faço a menor ideia. É falta de afinidade com o ciclo evolutivo do orbe. O grupo caminha, pensa na sala de aula, todo mundo passa de ano e comer bom. Eu preciso repetir, não tem meio fio.
Isso também foi na alta antiguidade, Sim. foi muito tempo antes Sim. do que você está trazendo. Não. É só ele tentou trazer. Foi É a parte, não tem nada a ver com o judaísmo. Não. É um povo que veio e ajudou muito a evolução da civilização humana, mas não tem nada a ver com os judeus. Os judeus começaram bem antes, lá no Abraão. Quando eles falam de cadê? Tá aqui. Quando ele fala de Levantino, ele fala estritamente de Turquia, Egito e Síria, tá? E a Ásia Menor, que eram os agrupamentos de tribos que existiam. Povos diferentes, mas eles transitavam entre si, né? Tinha a comunicação. Agora, o semita, que é outra qualidade que eles tinham, eles falam que o semita tinha o acádico, o assírio, o babilônico, o hebraico samaritano, o aramaico, o siríaco, o garítico, o fenício. Então era o somatório, não, tem mais. Era o somatório de todo aquele povo. E eles não eram todo aquele povo, eles eram a miscigenação daquilo. De língua, cultura, Tudo. Eles viviam. Pensa. Era uma confusão propícia. Quando eu preparo o solo, eu coloco várias coisas nele para que ele possa trabalhar. Tá bem? Quando Jesus nasceu, isso é fundamental. Todo mundo mediterrâneo era um império unificado. Tinha bagunça, tinha confusão, tinha, mas Roma estava lá. Então era uma bagunça organizada, não tinha guerra. Né? Ó, aqui está ruim a imagem, né? Então ele fala aqui, ó, o amarelinho é o romano, 44 anos antes da era comum, né? Ou da era de Cristo. O verde claro, 14 depois de Cristo. E o verde escuro, 117 depois de Cristo. Eles dominavam todo o mar Mediterrâneo. É certo? Então ali, e o povo judeu tem uma característica, né? Eles O amarelo é o que você falou? O amarelo era 44 antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. E eles têm uma característica mercantilista, né? Então, a capacidade deles de migrar e de difundir isso era gigantesca. Até hoje. Até hoje. Principalmente os povos do Líbano. Sim, mas até hoje, no mundo inteiro. Tem muitos e muitos e muitos. Pois é. Aqui uma outra imagem, e aqui, ó, só um exemplo do quanto eram extraídas mercadorias por região. Ou seja, para os judeus fazerem essas migrações de acordo com a necessidade, com o potencial, é uma coisa gigantesca. Tá bem? Podemos? Existe nessa história um motivo específico para escolher Maria e para escolher José. Tá? Então vou falar só um pouquinho para a gente não ficar preso na leitura. Eu vou usar o jargão da Patrícia. Quando vocês lerem, não é assim que você falou semana passada? E mais de uma vez, eu vou falar também. Gostei demais. Quando vocês lerem, vocês vão enriquecer demais com os detalhes que tem. São muito bacanas. Tá? Então, ó. Esse era o nome de Jesus de batismo, tá? Para eles lá. Joshua ben José. Né? Então ele só fala, ó, que era um hebreu entre os hebreus, trazia muitos traços hereditários não judeus, tá? E tinha uma linhagem feminina de seus progenitores. Então ele já fala de energia masculina e feminina. Né? Se nós observarmos todo o tempo que fala de José no Evangelho, que é um curto, muito curto, ninguém nunca viu falar que José indignou, que José brigou, que José fez o que aconteceu. Em muitos casos, se observar, José era pai de Jesus. Ponto. Não é assim? São José. Hã? Hoje é dia de São José da Igreja Católica. Ó, dependendo se não é negativo. 19. Então aqui, ó, sua linha ancestral remontava os dias de Abraão, então ele tinha arraigado em si a questão judaica profundamente, e Davi e Salomão, ao contrário do que dizem por aí,
não estavam na linha deles. Por quê? Segundo consta no livro, um dos antepassados diretos de José foi adotado por alguém que tinha a linhagem de Davi. Tá certo, companheiro? Esse bicho meu livro, eu tô lascado. Você tá aqui só para mim. Né? Homem de maneiras suaves, extremamente consciente e fiel às convenções e práticas religiosas do seu povo. Falava pouco, mas pensava muito. E esse é um outro motivo pelo qual não se vê as questões referentes a José no Evangelho, nem nas histórias. Tá? Bom, aqui tá bom, porque ele fala de umas coisas, da tristeza e de alegria. Tá ótimo. Maria. Então vamos guardar. José era um cara tranquilo, de pensar e não de falar. Tá certo? Tinha uma linhagem feminina. Então ele tinha uma capacidade grande de acolher. Tá certo? Essa é uma característica feminina. Não é? E ele era um judeu com a linhagem remontada de Abraão. Então ele tinha todo o preceito religioso judeu afiado. Tá? Então ele guardava a tradição judaica mesmo. Maria era descendente de uma linhagem de ancestrais singulares, né? Fala o nome desse tanto aqui. Nenhuma mulher judia daquela época era de linhagens mais ilustres de progenitores e nenhuma remontava as origens mais auspiciosas. Então, na construção genealógica dela, já tinha um trabalho elaborado para isso. Né? E ainda fala aqui que do ponto racial, ela não podia ser considerada judia, porque na família dela tinha composição de sírio, hitita, fenício, grego, egípcio. Ela era muito mais, a raça dela era muito mais genérica do que a de José. Então isso já mostra aí mais um equilíbrio. Tá? Era uma pessoa alegre, muito raramente ficava abatida e possuía disposição sempre ensolarada. Permitia-se dar livre e frequente vazão à expressão de seus sentimentos e nunca se sentir afligida até a morte de José. Então, olha o contrário das personalidades. Olha que legal. A origem, a religião, a formação e a personalidade. Tá certo? Quando fala dos pais, e fala das famílias que elas eram instruídas para a sua época. Nós sabemos que instrução religiosa, a instrução, na verdade, estava ligada à instrução religiosa, né? E era um negócio que não era para todos. Isso não era comum. Principalmente mulheres. Não é assim? Tá? Eles haviam sido educados muito acima da média da época, considerando a sua situação social. Ele muito de pensar, ela planejadora, dotada de adaptabilidade e prática na execução das coisas. Olha aqui, que combinação. Né? É todo mundo assim hoje? Os casais são assim hoje? São? Exatamente assim? Tá bom. José, aqui, ó, aí ele fala da religião. Ó, aí você... Era o homem da casa? Oi? Era o homem da casa? Não. Aí nós vamos entrar naquela seara assim, o que significa ser o homem da casa? Não, tá, é que você falou que José era mais, tinha um feminino. Tinha uma linhagem feminina. Da colheita, né? Sim. E que Maria, embora doce, alegre, era mais de planejar. Isso é mais masculino, né? Não necessariamente. Porque o fato dele falar menos e pensar mais não quer dizer que ele agisse. Ela é doce e ele também é uma característica a mais para ele. Né? Às vezes ele podia ser mais devagar e ela mais ferrinho de dentista. Na época eu não sei qual seria o nome do ferrinho de dentista. Né? Mas tá bom. Ó, apegava-se vigorosamente ao ponto de vista oriental ou babilônico da religião. Tá vendo? Era um camarada fiel ao preceito religioso. E ela inclinava-se fortemente para a interpretação ocidental helenista, mais liberal e aberta da lei dos profetas. Então, quem que era o moderninho da casa?
Maria, eu me atrevo a dizer, com perdão da expressão, que era a... Eu acho uma palavra boa aqui para nós. Oi? Revolução. Eu vou lembrar. Aí eu pensei, mas saiu da minha cabeça que não era para falar. Progressista. Vanguardista. De vanguarda, vamos dizer assim. Né? Mas eu vou tentar. E um pouquinho só de Nazaré. Porque tem um motivo para esse danado ter nascido em Nazaré. Né? Nasceu em Belém, ok. Mas ele ser de Nazaré. Era um dos 24 centros de sacerdócio da nação hebraica. Né? Na divisão lá da Judéia, da Galiléia. O sacerdócio da Galiléia, que Nazaré pertencia à Galiléia, na verdade, era mais liberal na interpretação das leis tradicionais, incluindo o sábado. Nós já sabemos o tanto de confusão que deu por causa do sábado no Evangelho, não é? E Nazaré já era mais flexível. Isso aí. Né? Era um ponto de parada no caminho das caravanas, de encruzilhada das rotas. Lembra do desenho do centro comercial? Todo mundo que passava por Oriente passava por ali. Tá? Passava por ali. Era rota. E uma trilha de grande população de gentios. Ao mesmo tempo em que era bastante conhecida como centro de interpretação liberal da lei tradicional dos judeus. Então todo mundo já sabia. Além dela ser moderninha, todo mundo já sabia. Né? Na Galileia, os judeus misturavam-se com os gentios mais livremente do que era a prática comum da Judéia. Isso, para mim, significa menor preconceito. Né? Nós não sabemos se é a necessidade da vida diária, que eles precisavam lidar com essas pessoas, né? Mas o fato é, eles não tinham essa dificuldade. Tá? E entre os judeus de todas as cidades da Galileia, os de Nazaré eram os mais liberais na interpretação das restrições sociais, baseados nos medos da contaminação pelo contato com os gentios. Então era um povo assim, quase agudo, pode crer. Né? Entre os judeus era um povo mais pode crer. Né? Eles tinham o cabelo maiorzinho. Não é? Nazaré? De Jesus, sermão e Nazareno. É verdade. Eles olhavam e falavam assim, ó, ele deve ser nazareno, olha o cabelo dele. Isso mesmo. Essas condições deram origem a um ditado em Jerusalém, que era, pode algo bom vir de Nazaré? Beleza? Pode algo de bom vir de Nazaré? Eles já tinham esse preconceito. Lá vem Nazaré, meu Deus. Tem um apóstolo que quando foi falar de Jesus, ele falou isso aí. É um dos apóstolos que é Bartolomeu, falou, pô, de Nazaré veio de onde? Tem lá no livro que diz isso aí, que ele pergunta. Tem muita coisa assim. Então aqui já mostra qual que é a relação da cidade com a sociedade. Né? Tá bem? Alguma pergunta? Alguém quer dizer alguma coisa? Odeio, você está acordado? Bom, então eu fiz um quadrinho aqui, ó, da herança genética de Jesus, humana. Tá? O que ele herdou de José? A compreensão compassiva da natureza humana. Né? A educação estrita dos usos dos cerimoniais judeus. Desculpa. O conhecimento excepcional das escrituras dos hebreus. Olha a formação dele por parte de José. Que era meditativo, adorador, o que às vezes deixava transparecer tristeza. Quantas vezes nós vimos situações no Evangelho que levam a essa impressão? Não é? E o que ele herdou de Maria? O dom de ser um grande mestre, a sua imensa capacidade de indignar-se por retidão. Ele também ficava muito bravo, não ficava com as coisas? Conduzir-se de maneira otimista e com disposição determinante, ponto de vista amplo da vida religiosa e o conceito mais liberal da liberdade espiritual pessoal. Tem alguma coisa aqui que está diferente? Então ele tinha esse cara a seu favor, esse conhecimento, tá certo? E a educação estrita, mais o conceito mais liberal. Senão eu fico engessado por um lado ou engessado por outro.
Quer dizer, ó, tudo isso que eu estou trazendo para nós é o que eu acho, beleza? Depois que eu li, é o que eu estou entendendo. Mas faz tanto sentido, Lucas, porque é uma visão introspectiva de autoconhecimento, mas também de aberto para o todo, que é a unidade, né? Eu comigo e com o outro. Isso. A questão deles da dualidade e da unidade só nos 12 anos. Aí, por enquanto, ainda não. Tá? Bom, todos nós vimos que ele viveu em Alexandria. Não viveu de maneira normal, tá certo? Mesmo com as preocupações de Maria. Trocou Alexandria por Nazaré. Qual que é o berço da civilização onde tinha tudo escrito e armazenado? Ficava armazenado aonde? Na biblioteca de Alexandria, não era? No Egito? E ele vem embora para Nazaré. Então, pensa bem nisso, guarda isso, tá? Antes, talvez seja bom ilustrar aqui que em Alexandria, primeiro, ele aprendeu muito bem a língua grega. A falar, né? Isso. E daqui para frente tem. Mas pode falar. E ele ganhou a cópia grega. O escrito lá na frente eu falo quando o pai entrega. Ele está dando spoiler. Não tem problema não. Então, ó, eles retornam quando ele tinha 3,5 de idade. No 4º ano, começaram a notar a atividade mental em comum. Ele não tinha nada de diferente como criança. Ele era uma criança normal. Tá certo? Mas ele tinha uma atividade acelerada aqui. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Nesse mesmo ano, nasce seu primeiro irmão, Tiago. Jesus, deixa eu contar aqui antes. Tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 irmãos. Que foram nascendo à medida que ele foi crescendo e só pararam, entendo eu, porque José desencarnou. A notícia aqui. Tem aí os irmãos, porque José era viúvo. Aqui nós estamos falando só da família, dessa família Nazaré, dessa família, tá? Mais uns 2 ou 3 lá. Então, aqui ó, nesse ano nasce Tiago, tá certo? Jesus se emociona e acompanha de perto as primeiras atividades do bebê, com 4 anos de idade. Então ele já tem a sensibilidade da criatura nova. Olha que bacana. Que criança que tem sensibilidade? Às vezes a criança tem curiosidade, não tem ciúme da mãe. Nem todos têm ciúme, não seja dura demais. Né? José constrói uma oficina de reparos. Ó, primeira empreitada de José, perto das paradas das caravanas. E tinha um poço lá também, né? Para eles. Jesus, depois de crescido, quando não estava na escola, dividiu o tempo entre auxiliar a mãe, sempre ajudou a mãe em casa, sempre, e observar o trabalho do pai. E nos intervalos, ficava escutando a conversa do outro. Porque lá em Alexandria, eles falavam a língua natal em casa, mas José falava grego. Então ele aprendeu a conseguir. Menino, né, gente? Menino aprende as coisas muito rápido. Né? Então ele ficava xeretando, escutando a voz do povo. Né? Curiosidade de criança, né? Normal. E os mexericos dos condutores das caravanas e dos passageiros dos 4 cantos da terra. Pensa no volume de pessoas que ia para lá e para cá todo dia e o dia todo. Né? Bom, aí ele vai para o 5º ano, ele voltou no 4º. Não é isso? No 5º ano, o livro traz para nós um camarada que ele chama Ajustador do Pensamento. Eu não vou voltar no conceito do livro, não, eu fiz uma tradução adequada para este momento, que seria um monitor divino responsável por sua espiritualização, o anjo agora. Vamos pensar assim, é o mentor espiritual para nós hoje. Tá? Beleza? E até então, ele era supervisionado por Gabriel. Gabriel volta para o serviço dele e entrega o ajustador divino. Esse ajustador do pensamento é que vai auxiliando Jesus a entender a presença crística nele. Vai fazer isso desaventar nele. Tá? Mas é só para a gente entender que a única coisa espiritual até os 12 anos é esse fato aqui, ó.
Até lá, nós não vemos mais nada falar. Nada. Aí eles tratam da criança. Tá certo? A parte mais valiosa de sua educação inicial provém dos pais por meio de respostas às suas perguntas pensativas e profundas. José nunca deixava de cumprir seu dever, mas às duras penas tinha que responder todas as perguntas de Jesus. Vocês já pensaram nisso? Um menino em casa te perguntando o dia inteiro, naquela fase, sabe aquela fase? Mas por quê? Só que as perguntas dele eram pensativas e profundas. Então, dos 5 aos 10 anos, Jesus foi um ponto de interrogação contínua. Ele não parava de perguntar aos pais sobre as coisas que ele queria saber. E não eram coisas simples. Lembra? Atividade mental diferenciada. Certo? Não faço ideia. Oi? Eu li sobre José também. Ele era uma personalidade firme. Sim. Rigoroso, né? Sim. Eu li muito sobre ele também. Sim. Nessa história toda, ele só dá uma dura em Jesus. Uma dura. Porque Jesus saiu doído. Aí ele deu uma dura nele. Foi a única que precisou. Né? De certa forma é compreensível essas respostas, né? Também esse perseverar em responder a Jesus, porque o próprio nascimento já foi algo não usual para José, né? Então, ao responder Jesus, né, você está colocando dos 5 aos 10, Jesus foi um ponto de interrogação contínuo. Então, também era uma forma de José alimentar um processo que para ele também era um pouco desconhecido, assim, né? Todos os dois tinham noção da responsabilidade daquilo que eles tinham recebido. Mas nenhum deles sabia ao certo o que aquilo ia se tornar. Eles tinham a história e cada um a sua expectativa, como cada um de nós tem. Né? Isso vai sendo desenrolado. Mas eles se sentiam nessa obrigação de dar a ele tudo que era necessário, mesmo que fosse resposta. E ela super protegendo ele. Ela tinha medo por causa da profecia, a tentativa do assassinato, né? A perseguição e essas coisas. Né? Coisa de mãe, né? Que mãe que não fica querendo botar o filho? Hein? Hein? As maiorzinhas, então, hein? 13. Aqui, ó. Embora eles não pudessem responder, nunca deixavam totalmente de falar algo sobre as averiguações para ajudar, né? De todos os modos possíveis. Nos seus esforços para alcançar uma solução satisfatória sobre a questão. Tinha que acalmar a mente dele. Aquela história do menino, por quê? Porque é, porque sim, porque não. Aí nós ouvimos, porque não é resposta. Vamos pensar nisso. Precisava dar uma resposta para ele a contento da mente. Porque muitas das coisas que nos perguntam, nós não temos resposta. Temos? Não temos. Né? Aí, ainda no 5º ano, José constrói outra loja. Jesus entra de coração em todas as experiências naturais e normais. Ele gostava muito do seu irmão pequeno e da sua irmã bebezinha, né? E foi de grande ajuda para Maria cuidando deles. Cadê? Eu falei aqui, nasce Miriam. Você pulou essa parte. Pulei a Miriam, coitada da Miriam. Falou, não. Falei não, pulei a Miriam. Né? Aí já, segundo desafio. Tá certo? Então ele ajudava a Maria a fazer as coisas que eram necessárias. Tá certo? Na educação, aprendeu a conhecer e cuidar das vinhas e flores. Ó. Começou a ter contato com a natureza. Tá? Ter contato com a terra. Inicia o aprendizado sobre mapas, isso Maria que ensinou para ele. E em caixas de areia. Começou a escrever o aramaico, escrevi errado aqui. E do grego. E mais adiante o hebreu. Essas 3 línguas, ele já falava nessa idade. Então hoje a gente fala, o menino estuda numa escola e já fala 3 idiomas. Não. Normal, ele não sabe escrever, é diferente. Mas falar, ele já sabia falar. Pela própria convívio com a família, o convívio de Alexandria, e mais adiante o hebreu, que ele aprendeu a escrever, né? O que era mais complicado. Nós sabemos que essas línguas têm uma gramática muito pobre. Não são tantas palavras, tão ricas. Então é um conjunto de contextos, né?
para dar uma expressão. Então ele vai aprender isso mais tarde. E assim ele aprendeu a ler, escrever e falar os 3 idiomas. A mãe é responsável pela educação religiosa até o 5º ano. No 6º, ela entrega para o pai. Tá certo? Então a formação básica está dentro de casa, tá? E passa para o pai a partir do 6º ano. Era uma criança... Oi? Os homens. Era uma criança normal, saudável, despreocupada e excessivamente ávida pelo conhecimento. Beleza? No 6º ano, ele já dominava o aramaico da Galileia, da região. Tá certo? Começava a estudar com o José o grego. O manual para a língua grega era uma cópia das escrituras dos hebreus. Isso aqui, ó, aqui a versão completa, incluindo os salmos, que tinha sido presenciada a eles quando saíram do Egito. Então eles ganharam uma cópia. Porque pensa comigo, eles foram para o Egito e foram acolhidos. É claro que aquela história do porquê, aquela história da profecia, eles ficaram sabendo entre eles. E alguns ficaram muito próximos da família. Eles tinham parentes lá. Um deles presenteou. Então, olha que bacana. Havia apenas 2 cópias em Nazaré, deixando a casa de José muito requisitada. Então, ele tinha uma cópia da escritura hebraica toda em grego. Ele, antes de escrever o hebreu, ele já sabia a escritura toda em grego. Quantas vezes ele tinha toda a escritura na cabeça? Pensa nisso. Na formação. A formação educacional e incutindo a parte religiosa. A educação foca. Pensa nisso. Um exercício de fixação. Né? Isso proporcionou a Jesus, enquanto crescia, conhecer uma infinidade de buscadores da verdade. Quem queria saber sobre isso, ia na casa dele, que só tinha 2 cópias. E aí ele ia xeretando aquilo e aprendendo sobre aquilo. Né? Tinha assumido a custódia do manuscrito, né? Tendo-lhe sido dito no seu 6º aniversário que o livro tinha sido um presente para ele. Até então José não tinha contado. Né? Pelos amigos e parentes de Alexandria. Assim, dentro de pouco tempo, ele poderia ler correntemente. Beleza. Então ele herdou. Tá? E aí ele teve o primeiro choque quando pergunta para José sobre um terremoto. Ele recebe a resposta: meu filho, sinceramente, eu não sei. Aí Jesus falou assim: meu mundo caiu. Meu pai e minha mãe não sabem tudo. Porque eles rebolavam para responder tudo. Mas o terremoto, como é que faz? Né? Para a época, hoje você pode dar uma explicação googolística, né? Que no Google tem, você escreve lá e vai aparecer um monte de coisa. Certo ou não aparece. Tá certo? Então aqui, ó, primeiro choque, primeira decepção, quando ele descobriu que os pais não eram os donos da verdade e não sabiam. Receberam a visita a única vez que ele teve com João, ó, no 6º ano. Zacarias visitou com Isabel e com João e eles foram brincar, né? Como João vieram de perto de Jerusalém, Jesus começou a demonstrar um interesse inusitado sobre a história de Israel e passou a perguntar com detalhes sobre o sábado. Todos os ritos que aconteciam no sábado. Sábado era o dia sagrado, para nós é o domingo, né? É o dia de Amis, era o domingo, lá era o sábado. Oi? Eu só tinha 6 anos para perguntar essas coisas. Oi. Tá? E o ferrinho de dentista? Pois é, tinha um ferrinho de dentista. Então olha que legal. Né? E passou a perguntar com detalhes profundos dos sermões da sinagoga e sobre as festas repetidas de comemorações. Tá? Maria e José, então, têm um problema com as orações de Jesus. Aqui surge um pequeno lampejo. Né? Que ele insistia em falar com seu Pai Celeste da mesma maneira que falava com José. Então, para quem tinha um preceito religioso, falar com Deus, falar com Javé, no mesmo nível que falava com José, como é que é esse negócio? Como é que é esse desrespeito à cultura? Eles começaram a ter um problema.
Né? Tá certo? Bom, José se torna empreiteiro trabalhando em muitas cidades. Então José foi adiante, prosperou na vida. Tá? E Jesus, o Tiago crescia e já podia ajudar a mãe com as tarefas. Então Jesus passou o serviço dele, o Tiago falou assim: toma, meu irmão, que o serviço é seu, eu vou acompanhar o pai. E foi começar a vida dele com José. Né? Muito tempo dele disponível, quando a mãe não precisava da ajuda, ele passava estudando as flores e as plantas de dia e as estrelas à noite. Ninguém tinha falado nada de estrela até agora, né? Ele estudava. O livro fala que ele adquiriu o mau hábito de deitar como é que chama? No terraço e ficar deitado olhando para as estrelas de noite. Né? Para eles era o mau hábito, não era o hábito. Isso aqui, ó, ele na companhia do garoto vizinho, esse garoto vizinho aqui é o Jacó. Jacó é um filho do pedreiro que chamava Jacó, que era o sócio de José. José trabalhava com a carpintaria e Jacó com a alvenaria. Né? E esse menino era colega dele, eles se conheceram pequenos e ficaram amigos. Eu só não lembro dele falar de Jacó no Evangelho. Não é? No Evangelho. Então eles brincavam muito, né? Jesus gostava de brincar. Ele era uma criança normal. Gostava. Tá? Sempre difícil para Jesus era compreender o mal contido em certo tipo de brincadeiras. Aqui, ó, começava, ó, proibido no sábado. Por que não pode brincar no sábado? Né? Mas nunca deixou de cumprir os desejos dos pais. Então ele intimamente já questionava, mas eu tenho que obedecer, né? Por enquanto, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tinha uma capacidade de humor e de brincar, de pouca oportunidade de expressão. E desfrutava nos ambientes daqueles dias de geração. E até a idade de 14 anos, ele esteve alegre e bem-humorado. 14 anos porque é o ano que José desencarna, num acidente. Tá? Aí a vida dele deu uma sacudida de cabeça para baixo. Olha aqui outra coisa bacana. A Maria tinha um pombal lá no estábulo, adjacente à casa. E eles usavam os lucros da venda dos pombos como um fundo especial de caridade. Jesus que administrava. Depois que tirava o dízimo, entregava ao oficial da sinagoga. Então ele administrava o dinheiro, tirava a parte do dízimo e o restante eles resolviam como iam distribuir. Com quantos anos? 7. Quando é que os meninos começaram a ter aula de educação financeira? Não tem muito tempo não, né? Pois é. Olha quanta coisa, quanta informação bacana, tem simples. E da formação familiar. Não é nada externo. A educação vem do lar. Valeu. O único acidente real que Jesus sofreu nessa época, da infância, foi uma queda numa escada. Tá? Aí ele explica para nós, com muita clareza, acidente material, acontecimento comum de natureza física, não sofrem a interferência arbitrária de personalidade celeste. Tá? Então, a hora que está caindo, reza para não machucar muito, não reza para o espírito carregar muito. Palavra de ele normal, igual toda criança. É, isso mesmo. Tá? É uma criança normal. Não existe essa intervenção. Tá? E esse foi apenas um de uns 100 números de tais acidentes menores que sobreviveram na vida desse inquisitivo e aventureiro. Então ele era mais ou menos da pá virada. Era uma pá meia virada. Começa a sua instrução formal nas escolas das sinagogas e nasceu José, o quarto membro da família. Beleza? Vamos embora. Aí eu tive que parar para falar da escola. Tá? Esse menino agora era um leitor já fluente, até escrevia e falava 2 línguas, o aramaico e o grego. Durante 3 anos frequentou a escola elementar da sinagoga de Nazaré. Estudou rudimentos do livro da lei, como estava no registro da língua hebraica. E durante os 3 anos seguintes estudou na escola adiantada. Ele já deu um passo. Né? E memorizou pelo método de repetir em voz alta
os ensinamentos mais profundos da lei sagrada.